Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui no canal do Crow, continuando com a nossa série de vídeos em que a gente vai abordar em vídeos curtos de 10 a 20 minutos no máximo, alguns aspectos da espiritualidade celta, da herança cultural celta como um todo, transcendendo as limitações do universo da espiritualidade e especialmente dando ênfase ao legado, né? Aquilo que a gente pode receber se fizer um mergulho um pouco mais cuidadoso, um pouco mais sério nesse manancial todo, nessa piscina, né? Nessa fonte, nessa nascente de saberes que vem da cultura celta. Vocês já devem ter visto ao longo dos vídeos anteriores que esse legado ele não se limita, evidentemente, à parte espiritual, como enfatizam algumas correntes de pensamento, também não se limitam apenas à parte filosófica, se a gente souber de fato desfrutar do que é essa parte espiritual / filosófica. E eu já falei algumas vezes nos meus vídeos que sempre no meu trabalho, filosofia, mitologia, espiritualidade, religião, isso tudo acaba sendo tratado aqui no meu trabalho como sendo nomes diferentes para uma coisa que é ela toda muito semelhante. Você tem uma mesma essência, uma mesma identidade, e dependendo do enfoque, ele ora parece filosofia, ora parece espiritualidade e assim por diante. Mas todas essas facetas, elas têm obrigatoriamente de ser acrescentadas a uma vivência, né? E na vivência não é aquela coisa de fazer ritual aqui e ali, ou de pertencer a um grupo, ou de receber uma iniciação, ou de ler livros aos montes, mas sim de trazer isso para o seu dia a dia, de forma concreta, de forma verdadeira, de forma honesta para com a herança, mas especialmente para consigo mesmo, para consigo no sentido de cada um de nós saber que está fazendo aquilo não porque leu ou ouviu de um guru, um líder ou um canal do YouTube, por que não? Mas especialmente porque aquilo encontra ressonância. Acho que este é o mais importante. Modifica ou acrescenta algo diferente à sua forma de perceber a realidade, de se perceber o dia a dia, de se perceber a rotina, de se perceber a passagem do tempo e assim por diante. Então esta é, de fato, a meta e o objetivo destes vídeos ao falar do legado celta. Então, tendo isso em mente, a gente começa hoje a abordar um tema que para mim é um dos mais importantes desde o princípio. Foi na verdade um dos ganchos que me seduziu, que me conquistou, que me fisgou a me interessar pela cultura celta de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Saindo um pouco das limitações da história ou dos mitos e lendas, né? Que é justamente a importância dada à palavra. A palavra como forma de definição do universo no qual nós vivemos, né, no qual estamos inseridos. Por quê? Porque a palavra ela é a unidade básica da comunicação, isso é evidente, isso qualquer pessoa com um pingo de bom senso, não é nem questão de ter ou não conhecimento de teorias da comunicação, mas um pingo de bom senso sabe que a palavra, enquanto definição, enquanto elemento de intercâmbio, enquanto moeda de troca, é que permite justamente essa troca de ideias. E nada era mais sagrado para a cultura celta, sobretudo aquela que nos chega graças aos vestígios que sobreviveram na Irlanda, nada é mais sagrado do que a palavra. Me veio agora à mente uma frase do Tolkien, né, J.R.R. Tolkien, que estudou a mitologia galesa, né, a mitologia britônica, pré-romana, pré-cristã, e ele fala, num dos textos dele, de forma bastante contundente, como ele costuma ser, que nada é mais mágico no universo do que o adjetivo, porque é o adjetivo que transforma o substantivo. Ele até dá um exemplo muito interessante, quando ele fala, por exemplo, de... você consegue imaginar uma grama, então fecha os olhos e imagine um gramado, e aí a gente vai, fecha os olhinhos e imagina o gramado. Ele fala, agora imagine esse gramado sob a luz de um sol azul. O que acontece com esse gramado? O que acontece com as cores dele? Muda a percepção, né? Então, se eu fechar meus olhinhos e imaginar, vai até dar um nó, vou precisar dar um exercício um pouco mais forte, né? Um esforço um pouco mais forte de imaginação para poder conseguir conceber essa ideia de uma luz, né? De um sol azul
interferindo nas cores naturais de um gramado, e a minha percepção do que sejam as cores naturais desse gramado vai estar alterada. Então, o adjetivo é quem transforma a realidade. Quando eu emprego um adjetivo que não é o usual, que não é o natural, que não é o corriqueiro, então eu estou trabalhando nos domínios do encantamento. E é por isso que a Irlanda tem, desde o seu passado celta, uma tradição de trabalhar o conceito da palavra muito forte. Porque se nós pensarmos, por exemplo, o idioma irlandês é um idioma bem diferente das línguas anglo-saxãs, inglês, alemão, moderno e assim por diante. Também diferente do latim, das línguas latinas que desagam no português hoje em dia, entre outras, e que tem uma identidade toda própria. E não por acaso essa ramificação dentro dos estudos da linguística modernos é a ramificação das línguas celtas, né? Então, o expressar do irlandês, ainda que hoje ele use majoritariamente o idioma inglês para se expressar, ele ainda tem na sua forma original de pensar a realidade, de perceber essa realidade, toda essa percepção está moldada pela percepção, pelo pensar do irlandês, do gaélico, né? Que vem do goidélico e assim por diante. Então, isso confere à expressão do irlandês hoje em dia, isso não sou eu que digo, são vários estudos de literatura, de linguística, de sociologia, que dizem que essa herança, literalmente nesse caso correto dizer o termo celta, essa herança de uma língua celta cria um pensar que não é anglo-saxão, portanto não é germânico, não é inglês, e não é também latino, apesar da influência do latim depois da chegada do cristianismo. Ele é celta, então esta percepção celta possibilita que o irlandês, ainda que usando o inglês nos dias de hoje, expresse uma percepção diferente da realidade que se percebe no subconsciente, no uso intuitivo e instintivo do seu idioma, seja ele o irlandês ou o inglês, a Irlanda é um país bilíngue, e que desagam em última análise numa profusão de escritores que transformaram a língua inglesa, especialmente através da poesia, mas também através da prosa, gente que foi capaz de mudar a sociedade, como Oscar Wilde, gente que foi capaz de repensar a psicologia da palavra, como James Joyce, gente que foi capaz de moldar uma nação, como William Butler Yeats. Então nós temos aí, sem contar outros grandes escritores, gente que ganhou. A Irlanda produziu 4 Nobel da Literatura no intervalo de 80 anos, né? Então, desde Yeats, Bernard Shaw, Beckett e Heaney, Seamus Heaney é o mais recente, sem contar os não laureados como Wilde, como Joyce, como entre tantos outros, Jonathan Swift. A Irlanda tem um pensar e um trabalhar a palavra muito importante. Então, neste primeiro vídeo, falando desse tema, eu quero que a gente pense a importância da palavra, né? Então, partir do Tolkien, falando da magia da palavra de uma forma bastante óbvia, como no exemplo que ele dá, né, do adjetivo como elemento, a invenção mais mágica do ser humano, mais capacitada a transformar a realidade, e pensando também em como a linguagem que nós recebemos influencia a nossa percepção da realidade e a forma como nós exprimimos essa percepção da realidade. Isto há vários estudos na linguística, como do Horschapier, né, uma teoria bastante interessante, contestada dentro da linguística moderna, e por isso muito para mim, muito preciosa, porque quando o mainstream de uma determinada ciência contesta, é porque ali é algo que incomoda, né? E quando incomoda, isso vale para a linguística, vale para a literatura, né? Eu lembro quando eu participava com mais frequência dos simpósios de estudos irlandeses promovidos pela Cátedra de Estudos de Yeats, né? Aqui da USP, com meus grandes colegas, meus grandes amigos que eu desenvolvi nesses estudos irlandeses. Eu lembro que um dos principais nomes dos estudos irlandeses aqui no Brasil, uma professora doutora, né, em literatura, ela me falou: Cláudio, eu espero muito que você nunca seja contaminado pelo rigor da academia, porque você sempre traz um oxigênio novo para os nossos simpósios,
trazendo essa abordagem livre, né? Uma abordagem que não está vinculada a conseguir nota, que não está vinculada a publicar um trabalho numa revista científica, e eu consegui não me contaminar, né? Faz tempo que eu não participo, mas eu consegui não me contaminar penso eu, espero que sim, porque eu quero manter esta abordagem que não está atrelada ao que orientadores dizem, ao que mainstream diz, ao que pregam e manipulam dentro da academia, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? As academias estão sujeitas à doutrinação de determinadas formas de pensar, de determinadas formas de abordar o estudo e, portanto, a expressão desse saber e, portanto, a forma como a palavra é utilizada. Então, eu fiz questão de tentar me manter livre disso tudo, sim, mesmo quando ingressei de forma um pouco mais estruturada no mundo acadêmico, né, ainda que não tenha concluído, enfim, são várias nuances aqui que a gente falaria horas sobre isso, mas a ideia foi justamente poder abordar esta temática de uma forma que seja livre dos grilhões de mainstream, né, daquilo que é dominante no pensamento de uma determinada área do saber. No caso específico do uso da palavra, né, como eu abordava nessas participações minhas como convidado nos simpósios da USP, enfim, de outras faculdades, né, palestrei lá na Federal da Bahia, no Paraná, enfim, foi uma época bastante ativa, né, todo ano eu estava por lá. Era gostoso bastante mesmo, fiz amizades preciosíssimas com as quais eu mantenho contato hoje, me sinto um privilegiado, inclusive, por ter tido esta deferência, né, da academia, que a gente sabe que é um universo bastante seletivo e tem que ser, né? A ciência ela não pode estar aberta a qualquer achismo, da mesma forma que não é garantia que alguém na academia saia de lá verdadeiramente transformado, né? O que vale para um lado vale para o outro também, a relação é horizontal, né? Mas como eu falei, isso fica para uma outra conversa. A fonte, a base aqui é justamente a gente deixar muito claro isso. Há teorias muito bem embasadas que simplesmente são descartadas porque não interessa para a academia. Então, quando eu me deparei com a tese do Ron Shapiro, né, uma tese bastante controversa, um dia eu falo sobre isso com mais detalhamento, falando dessa importância da língua como definidora, pragmaticamente, né, como definidora da forma de uma cultura perceber a realidade e expressar essa realidade. Isso fez muito sentido para mim. Então, mesmo que alguns setores descartem, eu não descarto, estou aberto evidentemente a outras percepções que se contrapõem a eles, mas para mim ainda é a base de um pensar, porque faz muito sentido. Inclusive foi corroborada pelo Anthony Burgess, né, que ficou famoso como autor do impressionante trabalho Clockwork Orange, né, a Laranja Mecânica, que é muito mais do que meramente um filme de violência, né? Vale a pena a gente ler o trabalho dele e os estudos do Burgess nessa área, e ele fala justamente da diferença de expressão usando uma mesma língua, que é a língua inglesa, quando este inglês vem da Irlanda, que o irlandês tem uma percepção e um uso do inglês que não close-oriented, né, usando as palavras dele, que não é fechada numa definição, ou isto ou aquilo, né? É uma definição em que um termo, uma determinada palavra, ou mesmo um conceito, ele está aberto ao tanto isso quanto aquilo, em somatória, né? Uma coisa que a gente já falou em vídeos anteriores, e que aqui eu estou mergulhando na questão da linguística, do uso da língua, como expressão de uma cultura, como expressão de um povo. Então não adianta nada, ou melhor, adianta pouco, mas adianta pouco, se eu decorar datas sobre a evolução da cultura celta e irlandesa, mais especificamente, ou se eu memorizar os mitos e lendas da Irlanda, mas se eu não agregar este componente linguístico, e olha, eu não falo irlandês, eu sei que tem gente que acha que sim, mas não, é uma língua bastante complexa, que quisera eu um dia ser capaz de falar. Eu tenho um conhecimento bastante superficial, graças a alguns estudos, mas especialmente à boa vontade e à bondade, caridade de alguns dos meus amigos lá da Irlanda, amigos e amigas, que me ensinam não o beabá do irlandês, mas me ensinam expressões e o significado por trás delas, né? Uma coisa que poucos professores, na verdade eu diria, estão capacitados, porque são amigos meus que moram na Irlanda, que aprenderam irlandês, ainda que não falem no dia a dia hoje,
mas que aprenderam as lendas e mitos que a gente tanto pesquisa aqui no dia a dia, na sua juventude, na sua infância e juventude lá, e normalmente aprenderam em irlandês, como forma inclusive de aprendizado do idioma irlandês como matéria curricular. Então, eu me sinto um privilegiado mais uma vez. Eu falo que os deuses conspiraram e me empurraram num caminho, né? Sacanearam com a minha liberdade o tempo todo, foram me guiando para isso tudo, e essas amizades que eu cultivo lá na Irlanda que me dão um conhecimento superficial, mas suficiente para poder dizer para vocês, né, o quanto é importante, se eu quero entender um pensar, que eu entenda a linguagem que expressa esse pensar, ainda que seja ela numa língua diferente. Subconscientemente, inconscientemente, intuitivamente, o irlandês ainda pensa em irlandês, no seu idioma, né, na sua percepção racional primordial, ainda que ele se expresse hoje em inglês. E o que eu tento fazer nesse trabalho é justamente trazer uma percepção mais próxima desta original da Irlanda, para que no meu trabalho aqui com os vídeos, no meu trabalho como escritor, como pesquisador, como historiador, como músico ao apresentar as músicas da Irlanda, e especialmente nas salas de aula, sejam elas físicas ou virtuais, que esta percepção venha que esta transmissão de conhecimento venha a partir de uma percepção linguística muito mais aprofundada, muito mais roots, né? Muito mais raiz, e portanto muito mais próxima de um pensar e um expressar, um uso da palavra mais próximo do que é a matriz verdadeiramente celta por trás do idioma irlandês, por trás do pensar irlandês, antes do pensar, da expressão, aliás, da percepção que gera o pensar, que gera o expressar, né? Eu percebo algo, eu trago para mim, compreendo esta percepção, eu penso a partir desta percepção que eu recebi, eu penso e transformo isso e expresso. Eu não vou entender James Joyce se eu não tiver esta concepção, eu não vou entender nem o Yeats, que escreve numa linguagem, especialmente na primeira fase dele, bastante romântica, que é a que ele fala do mitológico, né? Romântica no sentido literário, né? Literal mesmo, né? Do movimento literário. Portanto, bem fácil da gente entender. Quem conhece Machado de Assis, Fernando Pessoa, vai entender os escritos do Yeats muito claramente, que o uso da linguagem é muito próximo, né? O tipo de uso da linguagem, diferentemente do Joyce. Joyce está numa outra categoria, mas mesmo assim, a compreensão do que ele está, da forma como ele está recebendo esta compreensão, pensando o que ele compreendeu e expressando isso, está sujeito sim a uma forma diferenciada de ver a realidade, que vem de um pensar diferenciado por ter uma matriz que não é anglo-saxã nem latina. A matriz do pensar da Irlanda é uma matriz que faz com que a expressão da palavra seja diferente. Então, o tema de hoje era justamente a questão da palavra, do uso da palavra, do quanto uma palavra pode expressar verdades diferentes sem que elas sejam auto-excludentes. Não há o embate entre ou isto ou aquilo, como eu falei várias vezes, a união e a fusão, tanto isto quanto aquilo. Então, o rio Boyne é sim uma deusa, porque a linguagem poética mitológica da Irlanda assim permite, ou melhor, assim determina, porque o pensar e perceber da Irlanda celta assim era. Assim fazia. Eu olho um rio e vejo um corpo d'água, e ao mesmo tempo encaro ali o rosto de uma deusa. Bem diferente, né? Se isso se mantém vivo, e eu garanto para vocês que na conversa no dia a dia com os meus amigos que não são lá na Irlanda envolvidos com grandes estudos mitológicos, a gente percebe isso no dia a dia, numa conversa de pub, no balcão, tomando lá a nossa Guinness, batendo papo sobre qualquer coisa, do futebol, a política externa, internacional, a forma de lidar com questões do dia a dia num casal, enfim, tudo isso a gente vê surgir de tempos em tempos um pensamento que para nós que não somos irlandeses é poético, para eles ainda é corriqueiro, mas que para nós tem uma grande carga filosófica. Não estou babando ovo só para a filosofia da Irlanda, até porque sou encantado pela filosofia produzida na Alemanha, né? Mas eu vejo que essa da Alemanha é muito fácil de se perceber, a da França, da Inglaterra, todos os nomes que a gente estuda. Agora a Irlanda ela ainda está um pouquinho jogada de lado, e ela merece um carinho um pouco maior, e aí especialmente
realmente nesse aspecto, no meu trabalho, esse carinho tem como foco o uso da palavra. A palavra, ela é um encantamento mágico. A palavra é a base. Se a gente pegar a tradição judaico-cristã, no princípio havia o verbo. O que é o verbo? O verbo é o soprar da palavra, em que há uma comunicação ativa, verbo, né, ativa, de criação, percepção e transformação da realidade. Se a gente pegar os Upanishads, eles falam mais ou menos a mesma coisa. Mesmo no Corão, a gente vai ver a importância da palavra, porque a palavra, como eu falei na primeira frase, eu fecho agora, a palavra é a interface. É através da palavra que eu estou expressando esses saberes todos que eu fui acumulando para você que está aí do outro lado do monitor, né, recebendo esses saberes agora. Espero que vocês tenham curtido isso. Vamos tentar elaborar isso mais para frente em outros vídeos também. O uso da palavra como elemento mágico, absolutamente transformador e, portanto, que merece um pouco mais de carinho e responsabilidade nos dias de tanta desinformação, tanta pós-verdade, tanta fake news, né? Tanta distorção da história, querendo modificar a história, como a gente tem visto em diversas correntes políticas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, gente querendo apagar feitos nocivos do passado, feitos negativos da nossa herança, que fazem parte sim da nossa herança, não é porque a gente não gosta deles que eles deixam de fazer parte. Mantenhamos isso sempre em mente para a gente não perder isso de vista. Um bom uso da palavra para todos. Até a próxima, valeu!